Bom, gente, então agora nós voltamos a falar de condutores para discutir uma situação onde nós temos vários condutores. A gente vai ver que nessa situação é possível mostrar que existe uma relação entre os potenciais desses vários condutores, lembrando que o potencial é constante em cada um desses condutores, e as cargas desses condutores. E essa relação entre essas duas grandezas nos permite construir um novo tipo de dispositivo elétrico, que são os capacitores. Vou falar agora sobre sistema de condutores. Seja N condutores numa geometria fixada. Bom, o que significa uma geometria fixada? Significa eu ter cada condutor num certo formato, né, fixado, ou seja, o condutor 1, por exemplo, ele está no formato retangular. O condutor 2 ele tem um formato arredondado, né, até um condutor J, e o último condutor, que é o condutor N, ele tem um formato triangular. Então, os seus formatos eles são fixos e as suas posições também elas não se alteram. É isso que a gente chama de geometria fixada. Bom, a carga em cada condutor, no caso é Q1, né, condutor 1, Q2, né, do condutor 2, até um QJ do condutor J, e o último condutor ele vai ter uma carga QN. E o potencial de cada condutor, lembrando que os condutores eles são superfície equipotenciais. Então, no condutor 1 eu vou ter um potencial que eu vou chamar de φ1. No condutor 2 eu vou ter um potencial que eu vou chamar de φ2. Até o condutor J, que eu vou ter um potencial que eu chamo de φJ. E o último condutor, o condutor N, eu tenho um potencial que eu chamo de φN. Então, posso afirmar o seguinte: existe para cada condutor uma relação de proporcionalidade entre o seu potencial e as cargas. A relação é essa daqui, na verdade são várias relações, né? Uma para cada condutor. Por exemplo, nessa primeira linha eu tenho que o potencial do condutor 1 ele pode ser escrito como a combinação das cargas de todos os condutores. Então, a carga do condutor 1 vezes uma constante, mais a carga do condutor 2 vezes uma constante, até chegar à carga do condutor N. O potencial do condutor 2 também pode ser escrito em termos das cargas do condutor 1, do condutor 2, até o condutor N. E o último condutor, o condutor N, o potencial, né, nele também pode ser escrito em termos da carga de cada um desses condutores. Bom, quem quiser ver algum detalhe sobre como chegar a essa expressão, dá uma olhada na nota de aula, onde eu apresento a argumentação que é baseada nos conceitos que a gente já viu até o momento. Uma maneira mais compacta de escrever esse sistema aqui, na verdade, de equações, né, é essa daqui. Então aqui eu digo que o potencial, né, de um certo condutor I, onde I varia, né, no caso de 1 até N, né, que é o último condutor, ele é então dado com uma combinação das cargas desses condutores aqui, onde J varia de 1 até N. E essa constante aqui, ela é constante desde que as formas dos condutores e as suas posições elas não se alterem. Então, onde P e J ele depende somente da geometria, né, desse sistema. E se está fixado, então eles são constantes. E são denominados coeficientes de potencial. Agora eu vou falar de capacitores. Quando dois condutores que armazenam cargas iguais e opostas, independente do fato de outros condutores do sistema estarem carregados, eles formam um capacitor. Então aqui eu apresento um capacitor, né, formado por um condutor 1, que está carregado negativamente, com carga menos Q, e um condutor 2,
que tem carga igual e oposta ao condutor 1, que eu estou chamando de mais Q. Note que a carga líquida do capacitor seria a soma das cargas do condutor 1 com a carga do condutor 2. Só que no caso é zero. Então, o que eu denomino de carga do capacitor, na verdade, é a magnitude da carga de um dos condutores. O capacitor ele armazena cargas independente de haver outros condutores no sistema. Então, aqui eu coloquei um condutor 3 e um condutor 4. Bom, essa independência ela tem a ver com o fato de o condutor, um dos condutores, ele é protegido pelo outro. Então aqui a gente pode ver que o condutor 2 ele protege o condutor 1. Note, na verdade, que o condutor 2 ele forma o que a gente conhece como gaiola de Faraday. Então o condutor 1 ele está dentro dessa gaiola de Faraday. Portanto, ele está protegido dos condutores que estão externos ao condutor 2, no caso, o condutor 3 e o condutor 4. Então, podemos escrever o potencial em cada um desses condutores, o condutor 1 e o condutor 2. Para escrever esse potencial, nós voltamos para aquela expressão de sistemas de condutores, onde nos dizia que o potencial em um condutor, no caso aqui o condutor 1, ele depende das cargas dos demais condutores. Então, o potencial do condutor 1, ele depende da carga do condutor 1, da carga do condutor 2 e dos demais condutores. E o potencial no condutor 2 também, a mesma coisa. Então aqui eu coloco, né, o potencial no condutor 1 é uma constante vezes a carga nele, que é menos Q, uma constante vezes a carga no condutor 2, que é mais Q, mais as outras contribuições. E o potencial do condutor 2 é uma constante vezes a carga, né, do condutor 1, mais uma constante vezes a carga do condutor 2, mais as outras contribuições, que eu chamei simplesmente de φ de x. Então esse φ de x é o potencial devido às outras cargas. Note que as contribuições das outras cargas sobre o condutor 1 e a contribuição das outras cargas sobre o potencial do condutor 2, elas são as mesmas. Por quê? Porque o condutor 2 ele protege o condutor 1. Assim temos que a diferença de potencial no capacitor, que é dado como sendo por convenção, né, o potencial no condutor carregado positivamente menos o potencial do condutor carregado negativamente, onde esses potenciais a gente já calculou aqui. Então a gente vai subtrair, né, o potencial no condutor 2, que está carregado positivamente, pelo potencial no condutor 1, que está carregado negativamente. Note que quando a gente fizer essa subtração, esse termo aqui, né, que é o potencial devido às outras cargas, ele vai se cancelar e vai ficar apenas a carga do capacitor e essas constantes que nós chamamos de coeficientes de potencial. Então, fazendo isso, nós obtemos essa expressão onde nós colocamos em evidência a carga. Note que esses coeficientes de potencial aqui, eles dependem apenas da geometria do sistema, ou seja, ele depende apenas do formato do capacitor. E tudo isso aqui é uma constante, então nós podemos simplesmente chamar isso aqui de C. Na verdade, nós chamamos de 1 sobre C. De modo que a diferença de potencial no capacitor é a carga do capacitor dividido por esse C. Ou esse C aqui é a carga do capacitor dividido pela diferença de potencial do capacitor. Onde esse C é chamado de capacitância do capacitor. E é, evidentemente, a carga armazenada por unidade de diferença de potencial. Ou seja, quanto maior a capacitância, maior a capacidade do capacitor de armazenar cargas. Então essa é uma das principais funções do capacitor, ou seja, armazenar carga.
Bom, a unidade de capacitância, né, é a unidade de carga, que é o coulomb, dividido pela unidade de potencial, que é o volt, e nós chamamos de Faraday, e representamos pela letra F. Como exemplo de cálculo de capacitância, vamos tomar aqui um capacitor, talvez o exemplo mais simples de capacitor, que é um capacitor formado por dois planos paralelos. Um plano ele estará carregado positivamente, e o outro plano, condutor, estará carregado negativamente. Então, nesse exemplo, então, nós queremos calcular a capacitância do capacitor de placas planas e paralelas de área A e separadas por uma certa distância D. Então, a solução desse problema ela é obtida calculando esse campo elétrico entre as placas do capacitor. O campo entre as placas do capacitor é aproximadamente ao de dois planos infinitos. E esse campo nós já vimos, né? Então, o campo de um plano infinito, né, é basicamente uma constante apontada na direção normal a esse plano. Note que aqui nós temos dois planos. Na região exterior a esses planos, esse campo resultante é nulo, porque as linhas de campo elas são contrárias, né? Do plano carregado negativamente e do plano carregado positivamente. Mas no interior das placas, esse campo ele se reforça. Então, no interior das placas, nós temos que o campo total ele vai ser então um campo devido a um plano, mais um campo devido a outro plano. Então, o campo resultante vai ser dado por essa expressão, onde esse sigma aqui, que é uma densidade superficial, pode ser escrito como sendo carga dividido por área. De posse, então, do campo, nós podemos calcular a diferença de potencial entre as placas do capacitor. Como nós sabemos, a diferença de potencial é a integral de linha do campo elétrico ao longo de um caminho aqui ser. E é um caminho qualquer, a gente pode escolher qualquer caminho, já que a força elétrica é uma força conservativa, o resultado sempre vai dar o mesmo. Então, como a gente pode escolher qualquer caminho, então a gente escolhe uma linha reta, né, que saia da placa positiva até a placa negativa. Supondo que o eixo X esteja aqui, né, na horizontal e a origem esteja na placa positiva, então x igual a 0 vai ser a coordenada da placa positiva e x igual a D vai ser a coordenada da placa negativa. Então essa integral aqui fica a integral de 0 até D. Como o campo elétrico é paralelo a esse comprimento aqui infinitesimal, esse vetor, né, comprimento infinitesimal, então o produto escalar fica simplesmente o módulo de um, né, que é o E, o módulo do campo, vezes o módulo do outro, que nesse caso aí é o dx. E esse campo nós já calculamos, né? Então nós já calculamos esse campo, então a magnitude dele é 1 sobre ε0 Q sobre A. Então substituímos, né, a magnitude do campo, né? Tudo isso aqui é uma constante, pode sair da integral, então fica apenas a integral de dx de 0 a d, que é simplesmente d. Né? Então achamos a diferença de potencial. Tendo a diferença de potencial, podemos achar a capacitância. Né? Capacitância é a carga do capacitor dividido pela diferença de potencial entre suas placas. Substituindo então, né, a diferença de potencial aqui pelo valor que a gente achou, simplificando aqui, cortando o Q, nós enfim achamos a capacitância de um capacitor de placas planas e paralelas. Que, como a gente esperava, ela depende apenas da geometria, depende apenas do formato, ou seja, depende da área da placa do capacitor e da distância entre as placas. Bom, como a gente viu anteriormente, um campo
elétrico ele é afetado na presença de um dielétrico. De modo que, a fim de levar em consideração essa mudança no campo elétrico devido à presença de um meio dielétrico, em meios dielétricos definimos a permissividade do material como sendo, então, esse epsilon, né, que seria a permissividade do material. Então, o epsilon é igual a esse kappa, né, vezes o epsilon zero. O epsilon zero, então, ele seria a permissividade do vácuo. E esse kappa a gente chama de constante dielétrica. Então, a constante dielétrica ela vai depender do material, ou seja, do dielétrico. E existem maneiras de calcular para cada material. Na verdade, ela é tabelada. Bom, assim, a nova capacitância, após incluirmos um dielétrico entre as placas do capacitor, então ela fica dada como sendo aquela capacitância original, onde ao invés da permissividade do vácuo, nós utilizamos a permissividade do meio, a permissividade do dielétrico em questão. Bom, usando a expressão onde nós temos a constante dielétrica, então nós podemos escrever a capacitância agora em termos da constante dielétrica. E notando que esse termo aqui, ε0 A sobre D, é a capacitância original, que eu estou chamando de C0. Então, é a capacitância original. Então, essa expressão aqui nos diz duas coisas. Uma delas é que você tem como calcular a constante dielétrica, por exemplo, se a gente tiver como calcular a capacitância original e a capacitância depois que a gente incluiu o material dielétrico. E lembrando que capacitância ela pode ser obtida medindo-se a carga e a diferença de potencial. Bom, e aqui também nos diz que quando a gente coloca um dielétrico, nós alteramos a capacitância do capacitor. Ela fica dada como sendo aquela constante dielétrica vezes a capacitância original. Então aqui nós temos o nosso capacitor, onde nós introduzimos o dielétrico. E quando nós fazemos isso, nós alteramos a capacitância. Bom, a explicação para isso é que um dielétrico, como a gente viu, ele é formado de dipolos. E na presença do campo externo, ele se polariza. E quando ele se polariza, ele altera o campo diminuindo. De modo que para manter a diferença de potencial entre as placas no mesmo valor, é necessário que se coloque mais cargas, aumentando a capacitância do capacitor. Bom, se um capacitor ele armazena cargas, então ele precisou de energia para juntar essas cargas. Ou seja, um capacitor ele também armazena energia. Nesse exemplo, eu vou achar a energia potencial eletrostática armazenada em um capacitor. Então aqui eu tenho um capacitor com dois condutores, ambos estão descarregados, e eu retiro uma carga, ou melhor, um elemento de carga do condutor, aqui no caso mais interno, e levo até um condutor mais externo. Então, nesse processo, eu apliquei uma força e realizei um deslocamento, ou seja, eu efetuei um trabalho que é variação da energia. À medida que eu vou retirando cargas de um condutor e levando até o outro, no final desse processo, um dos condutores, no caso aqui o condutor interno, ele vai ter uma carga líquida negativa devido ao fato das cargas positivas estarem sendo retiradas dele. E o outro condutor, o condutor externo, ele vai ter uma carga líquida positiva devido ao fato dele estar recebendo essas cargas. E no final desse processo, então, eu vou ter gasto uma determinada energia. Bom, então a solução para achar essa energia é o seguinte. Quando uma carga dQ é transferida de um condutor negativo para um condutor positivo, a energia nela aumenta de um certo ΔU, que aqui eu estou chamando de DU, porque é uma energia pequenininha. E lembrando que
a variação da energia é igual à variação do potencial, né? Aqui a diferença de potencial entre os condutores, né? O capacitor, vezes a carga, ou melhor, o elemento de carga. Bom, uma observação importante é que é muito comum, às vezes, simplesmente escrever o potencial, o φ, e esquecer desse delta. Por quê? E lembrando que ΔΦ é o φ2 menos o φ1, ou seja, o potencial do condutor positivo menos o potencial do condutor negativo. Se eu arbitrar que o condutor negativo ele tem um potencial zero, e eu disser que o condutor positivo ele, que tem um potencial φ2, eu vou chamar ele simplesmente de φ, então φ2 menos φ1 vai ficar simplesmente φ, né? Então é possível escrever usando essa notação que muitas vezes é vista em diversos livros. Mas lembrando que a diferença de potencial no capacitor em um certo instante é dada por essa expressão, ou seja, a diferença de potencial é a carga dividida pela capacitância. Note que ao longo desse processo, tanto a diferença de potencial como a carga do capacitor, elas estão mudando. Por exemplo, no início do processo não existe carga, né, nos condutores e, consequentemente, também não há diferença de potencial. E no final do processo, né, então, haverá carga, né, em ambos os condutores e haverá uma diferença de potencial final entre eles. Então, assim, voltando àquela expressão, né, da energia necessária para transferir um elemento de carga dQ, e usando então, né, essa relação aqui para a diferença de potencial entre as placas do capacitor, então, substituindo então essa relação nessa expressão, nós obtemos isso daqui. Então, essa energia é a energia necessária para transferir um elemento dQ em um certo instante do processo. E a energia total ao longo de todo o processo, então, seria a somatória de todas essas pequenas energias aqui infinitesimais. Ou seja, a energia total seria a integral, né, de dU. Então, se integramos esse lado esquerdo da igualdade, também temos que integrar o lado direito. Então, integrando aqui o lado direito, né, a integral variando de zero, né, com carga zero até a carga final, né, do capacitor. É uma integral fácil de resolver, né? Então, resolvendo essa integral, nós obtivemos então a energia armazenada no capacitor. Então, essa energia ela está escrita em termos de carga e capacitância, mas lembrando que no capacitor existe uma relação entre carga, capacitância e diferença de potencial, de modo que nós podemos escrever também ela de uma maneira em que não aparece a capacitância ou de uma outra forma onde não aparece a carga.